Bom dia, amigos, irmãos. A plateia hoje está com frio. Só temos hoje desencarnado. O Jorge não, o Jorge está encarnado. E o Tião também, né? Então estamos iniciando o nosso estudo da manhã de hoje. Hoje, nosso expositor é o nosso irmão Guilherme Machado, que vai tratar do tema Casa Espírita, Oficina de Jesus. O tema do mês de abril é Santa Casa Santa. A nossa reunião de estudo da casa, começa na terça-feira, é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. No sábado, às 10h30, estudo sistematizado da doutrina espírita, turma 2. Nós temos um cartaz do Grupo Espírita Represa. Tá? Quem sabe onde é a represa aqui? Só eu, né? É a peça Matutalha. Eu já tive a oportunidade de presenciar aí na represa. É muito bom. Então, Matutalha, Lembrança de Outra Vida. Dia 25 e 26 de maio, às 18 horas, no Teatro Silvio Monteiro, que fica na Rua Getúlio Vargas, 51, centro de Nova Iguaçu. Prestigiar para... as entradas é R$40, meia R$20, promocional para todos os dias. Então, é sempre bom prestigiar, né? Matutalha, uma lembrança de outra vida. Então, vamos lá. Hoje, Laura, falou do livro espírita? Hã? Da comemoração do livro espírita? Não. Vai ser hoje lá no Emmanuel, Não 5 está horas aqui. da tarde. Não tá aí. Só que quem vai falar vai ser a Jane. Ah, Vai ser o grupo, vai ser a Jane. comemoração do Dia do Livro Espírita. Que dia vai ser? Sei, eu lembro. Esse é um dia da final da vez. A gente não sei quem vai. Se alguém for, eu aceito uma carinha. Vamos combinar depois. Vai ser no Emmanuel? No Emmanuel. No Emmanuel. O horário é mesmo? 5 horas da tarde. 17 horas? Então, a nossa página de hoje é do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 108, um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, 5:6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam.
Nossa conduta é um livro aberto. Quanto de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobram-se-nos o destino em corrente de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Graças a Deus. Então estamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai. Agradecemos que estamos reunidos na nossa casa, pedindo sempre a proteção, o amparo e o auxílio para nós, para os nossos irmãos, para os nossos lares, nossos familiares. Envolvemos os nossos irmãos que atravessam momentos de dificuldade, de aflições, os irmãos enfermos, nos lares, nos hospitais. Que a nossa rogativa da manhã seja para alcançar a todos os nossos irmãos. Que tenhamos na manhã de hoje, que possamos receber toda ajuda e todo amparo do alto. Que a espiritualidade amiga possa envolver o nosso irmão Guilherme, que vai trazer o estudo da manhã de hoje. Envolvemos todos os nossos irmãos, companheiros da caminhada evolutiva, irmãos que estão ao nosso lado, encarnados e desencarnados. Que o bem, o amparo e a luz seja sempre a nossa meta. Que possamos auxiliar dentro das nossas possibilidades os nossos irmãos do caminho. Agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, porque estamos reunidos para a tarefa abençoada da manhã. E assim seja. Vamos convidar o nosso irmão Guilherme. O estudo é Casa Espírita, Oficina de Jesus. Bom dia a todos. Deixa eu botar mais para aqui. Bom dia a todos. Então, para entender aí nessa Oficina de Jesus, tem uma página que veio através do médium Francisco Cândido Xavier, né, e foi ditada pelo Espírito Emmanuel, e o nome é o Centro Espírita. Foi publicada na revista, né, O Reformador, em 1951. Então, o Centro Espírita evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer
a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar que uma organização nesses moldes nos faculta. Procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda que não burilado, deixou à distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de tudo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, ao de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende nas trevas da ignorância humana. E através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Então, quando a gente pensa, né, aí na oficina de Jesus, né, em quem ele está trabalhando, né, em nós, e essa oportunidade de estar aqui numa casa espírita, né, e as outras pessoas em tantas outras, né, estar no centro espírita é estar, né, sobre a oficina de Jesus. Na verdade, está no mundo inteiro, mas quando a gente tem a oportunidade de estar no centro espírita, a gente está num pedacinho mais separado. Talvez porque a gente precise mais. Talvez a gente precise de uma atenção especial. Mas é muito importante, porque mostra para a gente, né, os ensinos espíritas trazem para a gente, conseguem acessar os nossos sentimentos, a nossa mente, de uma forma diferente. E que trabalho é esse, né, que é realizado pelo Cristo em nós? E aí eu sempre lembro, né, porque é uma coisa que eu gosto muito e casa até um pouco com esse finalzinho aqui que ele diz, né, que a gente caminha até sem perceber para uma vida melhor. Porque quando ele fala lá, né, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, né, fala das penas, assim as penas impostas, a pergunta é essa, né? Assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade. Então mostra pra gente, né, que esse sofrimento que a gente às vezes tem, os castigos, né, como as pessoas gostam de colocar, eles não são eternos, né? Então mostra que a gente está evoluindo para algo melhor, que essas dores que a gente sente são as dores do crescimento ou as dores de a gente se debatendo no chão, não querendo, né, seguir. E aí ele vai responder, né, que vai perguntar, né, se o vosso bom senso vai responder. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Eu acho isso bem interessante, né? Porque realmente se a gente tem um olhar material, né, as pessoas até costumam dizer sobre a pena de morte ou a prisão perpétua, eles falam, enquanto a pessoa estiver lá, né, não tiver voltado, a pessoa fica presa. Mas quando a gente pensa com um olhar espírita e pensa, é lógico, né, as leis humanas elas são necessárias, as punições são necessárias, mas também tem que haver uma regeneração. Mas quando a gente pensa na questão espírita, a gente sabe que o nosso ente não se foi para sempre. A gente sabe que ninguém fica para sempre perdido, que essas pessoas estão em outro plano, que elas voltarão, né, à nossa vida, né? Na verdade, elas não foram na nossa vida, elas estão apenas por um momento distante. Mas
Aí a gente começa a pensar, né? Porque de fato é algo bastante doloroso, né? Quando a gente sofre uma injustiça aí de qualquer nível, né? Quando alguém fala da gente, quando alguém age contra nós, mas isso vai repercutir por um tempo, mas sabendo que somos eternos, isso passará, né? E é lógico que enquanto a gente vive, né, as coisas, as situações, isso é extremamente doloroso. Então, aqui vem, né, para onde a gente está indo, o porquê do nosso sofrer, né? Eu acho isso interessante porque às vezes a gente até fala, então eu não vou fazer nada. Mas até quando a gente não faz nada, a vida dá um jeito de ir fazendo a gente fazer um pouquinho. Então, e aí essa parte que eu gosto, que é o Emmanuel falando, não, desculpa, é o Paulo, o apóstolo, falando, né, que ele fala que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. E que para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas lhes são contrárias, né? São opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios, fundamentais, comprometendo a ideia de Deus com o lhe exagerardes a severidade duplamente, a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que nela há mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Então, assim, muitas vezes a gente acha, né, que o nosso jeito, que o que a gente quer seria o jeito perfeito. Às vezes a gente duvida verdadeiramente da bondade de Deus, né? Que tudo que a gente passa não tem um fim, um propósito, que esse propósito não é bom, que o sofrimento nosso, do nosso ente querido, das pessoas que a gente nem conhece, mas que a gente vê o sofrimento, né? A gente já tem aquele sentimento de irmandade, olha para o sofrimento daquele ser e pensa, será que Deus é bom? Será que Deus é justo? Então, quando a gente tem esse olhar, a gente está se colocando, a gente está sendo um pouquinho arrogante, um pouquinho de nada. A gente está se colocando, se supondo mais justo, mais bondoso que o próprio Deus. E não é difícil, né? A gente, de vez em quando, talvez com o Espiritismo, a gente já consiga fazer isso, pensar isso e pensar, mas eu não estou sendo arrogante, achando que eu sou mais bondoso, mais justo que Deus. Mas quando a gente não tem esse conhecimento cristão, a gente fica, às vezes a gente passa um tempo pensando, nossa, mas será que isso aí é a bondade de Deus? Será que Deus não tem um caminho melhor? É lógico que esse caminho melhor também ocorre dentro das possibilidades, né, que os próprios seres criam para que elas ocorram. Então, aí vem. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissível as vossas crenças, como é aos vossos corações, o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média, pois que, quando banida, se acha para sempre das legislações humanas. A era das cegas represálias é que esperais desculpa, gente. Calma aí. Quando banida se acha para sempre das legislações humanas, a era das cegas represálias é que esperais mantê-las no ideal. Crede-me, irmãos, em Deus, em Jesus Cristo. Crede-me, ou vos resignais, e deixa que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifique, ou então vivificai
vivificai-os, abrindo-os aos benfazeres eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável. Pode ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Porém, no século XIX, agora imagina agora, né? Não passa de vão fantasma, próprio, quando muito para amedrontar criancinhas, e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social, entrevendo toda uma ordem social abalada a ruir sobre os seus fundamentos, por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Então a gente sabe que a gente tem um objetivo, né? Então essa oficina, ela nos conserta, ela nos direciona, ela nos ensina a seguir esse objetivo, né, que foi primeiro colocado por Deus, né? Então a gente tem um plano a seguir. Então a gente é uma plantinha crescendo e essa plantinha crescendo tem um plano de construção lá no seu DNA e nós, no nosso DNA divino, nós já encerramos, né, em nós mesmos as qualidades que devem surgir e a cada momento essa folhinha, esse caule, ele tem um aspecto. Então ele começa mais molinho, né, as folhas um pouquinho menores, mas elas devem se tornar maiores. A gente deve conseguir captar mais dessa luz divina, ter mais poder, né, de transformação. E conforme isso vai acontecendo, alguns galhos podem ficar tortos, algumas folhas podem não abrir, né? Mas a gente tem um plano a seguir. Então, quando isso acontece, né, a gente sofre algumas podas, né? Um galinho é amarrado ali para crescer para o lado certo. E é lógico que isso não é sempre prazeroso. Muitas vezes é bastante doloroso. Então, o que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. É até uma das traduções, né, para hamartia, lá, a palavra pecado, que é um movimento para o caminho errado, né, de se desviar do caminho. Então, quando a gente olha para esse momento, né, de sofrimento, de castigo, na verdade, muitas vezes ele é apenas as consequências, né, dos nossos próprios atos, né? Então, a gente sofre porque, infelizmente, a gente criou situações para sofrer. É que, às vezes, a gente percebe e fala, nossa, mas antes eu também fazia isso e não sofria. Mas quando a gente tem uma certa ignorância, né, a gente também tem uma certa proteção divina. Fulano faz, não acontece nada com fulano, né? Mas enquanto a gente ainda guarda uma certa ignorância ali, tanto na nossa mente quanto no nosso coração, a gente tem uma proteção. Quando a gente passa a entender que aquilo é errado, na nossa cabeça ali, né, pelo menos,
a gente já começa a vivenciar as consequências do que a gente está fazendo. E isso é bastante doloroso, mas isso é o que vai evitar que a gente continue fazendo, né? Ninguém vai passando a mão num muro chapiscado, num arame farpado e fica, porque dói. Então a gente entende que aquele não é um bom caminho, aquele é um caminho que deforma o nosso espírito. E é algo bastante difícil, né? Porque é algo que a gente cultivou, às vezes, por séculos. E que, às vezes, foi útil, né? Algumas coisas são importantes ao longo da evolução do espírito, né? São importantes, assim, elas são necessárias. E a gente cria aquele hábito. A gente cria aquele padrão de comportamento. Mas chega uma hora que ele deve parar de ocorrer, né? Então, quando a gente era um menino, andava como menino, se portava como menino. Mas agora que a gente é um homem, né, ou uma mulher, um homem enquanto, né, uma criatura dotada de mais conhecimento, a gente deve mudar esses comportamentos. É fácil? É nada, né? Quem nunca se pegou ali, ó, com a mão na cabeça, pensando, ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Aí você pensa, porque eu estou passando por isso, vem um flashback ali para você, do porquê você está passando por isso, aí você fala, ah, tá, é por isso. Você pode parar e falar, né, eu vou ter que agora mudar meu comportamento, ou você pode ficar chorando e falando, ai não, Deus, tira isso de mim, por favor, me ajuda. Mas a gente sabe, né, essa misericórdia está sempre lá para ajudar a gente, mas a gente também tem que querer essa misericórdia, né? A gente tem nos livros, né, do André Luiz, por exemplo, diversos relatos em que a pessoa sofria muito nas zonas umbralinas e com o espírito ali do lado dele, pronto, para a hora que ele falar, eu quero ajuda, ele ser ajudado. Só que não é útil. Se você pega uma pessoa que não tem a capacidade ainda de estar, né, ou que ela precisa vivenciar aquele sofrimento ali dela, infelizmente, e tira ela, é que nem quando a gente faz isso com uma borboletinha ali que está precisando, né, passar os seus fluidos ali para abrir suas asas melhor. A gente vai causar uma deformação naquele ser. Então, é assim com as crianças, né? Às vezes a gente pode fazer uma coisa pela criança, pelo aluno, mas a gente precisa deixar que ele se esforce para ele criar a resistência dele, né? Quantas vezes a gente não vê uma plantinha pega, né? Na jardinagem chamam de rustificação. Você pega uma planta que ela não está acostumada com o sol, né? Às vezes a gente compra uma plantinha aí nesses mercados da vida, né? E você joga ela no sol. Só que é uma planta de estufa, então ela tinha sempre as condições ótimas de luz, água, temperatura. Aí você coloca ela no seu jardim, onde ela vai receber água, às vezes você esquece de molhar, o sol está mais intenso. Ela tem uma planta de sol, ela é uma planta que aguenta o sol. Mas ela estava numa condição que aquele sol todo que ela aguentaria não estava sendo fornecido. Então, colocar assim, né, a folha está mais sensível, né, as cutículas ali não estão tão grossas quanto deveriam ser. O que acontece? A folha queima, a gente fala, ai, tadinha, ela vai morrer. Às vezes a gente tira, às vezes a gente fala, vou tirar, mas aí esquece de tirar. E aquela planta, recebendo o sol, recebendo as intempéries, aquela folhinha ali, que não estava pronta, ela é queimada. Mas surgem novas folhas que aguentam aquele sol, que aguentam aquele ambiente, né, mais hostil, e aí a planta começa a desenvolver, cresce, dá folhas novas, ela fica uma planta mais robusta, né, e ela vira a planta que ela nasceu para ser, uma plantinha de sol, um sol grande, forte. E é isso com a gente, né? Às vezes a gente tem que se retirar daquele solo ali, daquele potinho, às vezes a gente vai ter que viver para aquelas resistências, né? Vai ter que viver aquilo que vai rustificar a gente, porque um espírito luminoso, ele tem essa potência, mas não porque Deus deu prontamente para ele, né? Lógico que Deus trabalha junto com a gente, mas ele também fez a parte dele, ele também se justificou, ele também resistiu ao que precisaria resistir, né? Todos nós. Então, sabendo que a gente, né, é um ser imortal que vai perdurar por toda a eternidade,
O que são 2 séculos, 3 séculos, 5 séculos? Isso não é nada. É lógico que enquanto a gente está passando, não é nem 5 séculos. Quando a gente está passando, os 5 séculos são 25 séculos, né? A gente olha tudo pior. Mas isso é importante. Então, o castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e buscar o porto da salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação e a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai, de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura, né? Então, essa questão de castigar o outro, querer ver o sofrimento, isso é nosso, não do Criador. Fora criar uma penalidade injustificável, afirmar, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos os sentimentos e a razão. Então, conforme a gente vai evoluindo, cada vez mais a gente precisa sofrer menos, né? Então, a gente vê que em muitos lugares a maior parte dos sofrimentos, né, são mitigados. E quando a gente vai evoluindo, a gente já não passa tanto pelos problemas físicos, até pela nossa condição. Às vezes a gente vai passar mais por questões mentais, que se a gente conseguir, né, que são bem graves também, mas que se a gente conseguir dissipar isso é muito mais rápido, né? Então a gente não precisa, às vezes, sofrer tão intensamente, né? Mas quando a gente pensa aí no padrão universal, essa dor, o sofrimento, eles vão desaparecendo, né? Eles deixam de existir. Então, até quando a gente, às vezes, fala, um espírito olhando para a gente, imagina como ele não sofre vendo a gente. Lógico que eles têm um olhar piedoso, eles, né, sentem pena ali da gente, mas eles também sabem que a gente vai chegar onde eles estão e que isso é passageiro. Então, assim, eles vão fazer todo o possível para mitigar os nossos sofrimentos, mas eles sabem que eles são necessários para nossa evolução. E por que eu estou falando isso, né? Se o tema é que a Casa Espírita é a oficina de Jesus? Porque, basicamente, viver isso né, o que é a nossa vida, né? De encarnado e de espírito. Que a gente sofre aqui, sofre no plano espiritual também, né? A gente sabe disso. Muitos espíritos estão agora, nesse momento, sem o corpo material, mas sofrendo, né? O corpo material, muitas vezes, é até uma bênção para esses espíritos que a gente fala, o corpo pesado de carne, esquece de glorificar a oportunidade que né, dada por Deus para nós encarnarmos, porque a gente esquece um monte de coisas que estariam a todo tempo na nossa mente de espírito, né, os sofrimentos. Então ele ajuda também a filtrar essa dor. Ele ajuda a dissipar essa dor momentaneamente para que a gente crie uma nova estrutura mental melhor. Então, pensar nesse ponto, né, é importante. E quando a gente está aqui nessa oficina, onde a gente vai trabalhar juntos, né, tudo isso, a gente sabe que o centro espírita é também um momento em que a gente treina as nossas habilidades, né, que a gente deve ter mais intensas, e numa situação um pouco melhor, né, no plano dos encarnados. Porque no centro mais equilibrado, a gente sabe, a gente sente, né, quando a gente passa por aquele portão para cá, as vibrações são melhores, né, a gente sente esse acolhimento, todo o trabalho espiritual que é feito, né, no nosso perispírito, no nosso espírito, isso tudo a gente é ajudado, né? Então é um hospital, mas também é um centro de treinamento, onde a gente vai ser educado para ser melhor, para relembrar tudo aquilo que a gente estudou lá no plano espiritual, leu, né? Viveu, falaram, vai lá, não erra, hein? Já é a 15ª vez que você está nesse mesmo erro, nesse século. A gente não está falando, tô brincando. Mas assim, a gente fica
errando, e a gente vem para cá e relembra que a gente não deve mais agir como se a gente fosse morrer, pronto, acabou, voltou. A gente vem para cá e é lembrado a todo momento que somos espíritos imortais, que só existe uma vida, com várias reencarnações, até o momento que a gente não vai precisar mais reencarnar, mas que a vida é um fluxo só. Então, tudo que eu faço aqui agora, encarnado, repercute no plano espiritual, e o que eu faço lá também repercute aqui. Né? A gente sabe que tem espíritos que eles são perseguidos aqui, porque eles também perseguiam no plano espiritual, ou que eles sofrem, ou que eles têm a influência, né, de espíritos malfazejos, porque lá no plano espiritual é com quem ele andava. Então eles sentem saudade do amigo dele, vem atrás, ou vem atrás de vingança. Então quando você está lá, você também pode perseguir alguém. Aí essa pessoa desencarna, né? Você persegue alguém aqui, ou lá, mas vamos supor que é aqui, aí a pessoa desencarna. Ela não foi educada, ela volta e te persegue quando você encarnar. E aí fica nisso, até alguém falar, ó, a gente está na hora de parar, está na hora de a gente gravitar para a unidade divina. Mas só nesse, né, inteirinho ali, já é criado um laço. Um laço, né, que ali no caso é doentio, mas, né, não é, está deformado, mas que depois um começa a ajudar o outro, né? Chega um momento que um deles percebe o erro, começa a ajudar e já tem uma conexão forte criada, né? Então essa conexão só é consertada para o rumo certo. Então, às vezes isso vai acontecer até aqui no centro espírita. Então, ó, já pensa aí o que vocês fizeram para me merecer. Tô brincando, gente. Mas aí pensando nisso, né? Quando a gente fala de um grupo de trabalho cristão, porque na casa espírita, né, é a oficina de Jesus, mas nós trabalhamos uns com os outros para Jesus, né? E é lógico, a gente também tem os espíritos na parte espiritual, tantos aqueles que ajudam a gente, quanto que são ajudados, né, nas sessões mediúnicas, só de estarem aqui escutando, né? Às vezes só de estarem vendo vocês, não vou falar de mim não, vocês saindo daqui, vivendo a vida de vocês, progredindo, ele fala, olha, é possível, fulano está melhorando, ele está escutando e está melhorando. Né? Então, essa mudança de pensamento, de sentimento, às vezes arrasta aqueles que estão conosco. Né? Naquele livro Sexo e Destino tem esse caso, né? Em que o obsessor e o obsidiado se transformam juntos e começam a trabalhar ali no bem. É lógico que tem todo um trabalho de uma equipe espiritual para isso, né? Mas essa transformação, ela não é do dia para a noite, né? Então é fruto de um estudo, da mudança de sentimento. E aqui na Casa Espírita é um local que proporciona isso, né? É um local propício para que isso aconteça. Então, o nosso grupo de trabalho é do livro Coragem, o título é Nosso Grupo, e aí ele vem dizendo, ele é são espíritos diversos, no final eu falo, isso aqui é do André Luiz. Nosso grupo de trabalho, espírita cristão, em verdade, assemelha-se ao campo consagrado à lavoura comum. As almas em pranto que o procuram simbolizam terrenos alagadiços, que nos cabe drenar proveitosamente. Observadores, agressivos e rudes, são espinheiros magnéticos que devemos remover sem alarde. Frequentadores enquistados na ociosidade mental constituem gleba seca, que nos compete irrigar com carinho. Criaturas de boa índole, mas vacilantes na fé, expressam erva frágil que nos pede socorro até que o tempo as favoreça. Confrades irritadiços, padecendo melindres pessoais infindáveis, são os arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. Irmãos sonhadores, eficientes nas ideias e negativos na ação, representam flores
improdutivas. Pedichões inveterados que nunca movem os braços nas boas obras afiguram-se-nos folhagem estéril que precisamos suportar com paciência. Amigos dedicados ao mexerico e ao sarcasmo são pássaros arrasadores que prejudicam a sementeira. O companheiro, porém, que traz consigo o coração para servir é o semeador, que sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente a execução do plano divino e preparando a seara do amor e da sabedoria em favor da humanidade no futuro melhor. Então, assim, aqui a gente vai encontrar e vai ser muitas vezes qualquer um desses anteriores ao companheiro que traz consigo o coração para servir. Porque às vezes a gente vai estar com o coração para servir, mas muitas vezes irritadiço, muitas vezes a gente vai ser negativo, não vai agir como fala, às vezes a gente vai ser o pé de chão, né? Às vezes não de pão, não de alimento, mas das dádivas, né, divinas, vai pedir cura, vai pedir que aquilo que a gente quer seja feito, mesmo que aquilo não seja o ideal para nós. Né? Quantas vezes a gente não sofre esse engano? Quantas vezes a gente não vem sofrendo e precisa dessa ajuda? Quantas vezes a gente não é a pessoa que joga o espinho no outro? Né? Não necessariamente aqui, mas aí vai ter que ser trazido aqui ou em outro lugar, né, para sofrer ali, sofrer não, né, receber a ação dos passes magnéticos. Só de estar aqui a gente já está sendo magnetizado, né, já está sendo magnetizado, né, pelo ambiente, mas ali no passe esse momento é mais intenso, pode ser mais específico. Então, quantas vezes a gente não coloca o espinho na nossa própria carne, não precisa dessa ajuda. Então, nessa oficina, a gente aprende a fazer o que o Cristo faz por nós, o que os espíritos que estão mais evoluídos ou que estão voltados para o bem fazem por nós, né? De nos acolher, de nos tratar. Então, aqui nesse centro, em todos os outros, né, a gente pode ter esse momento em que a gente semeia junto com Jesus, porque ela não é uma oficina só de conserto, né? Assim, em que a gente está ali só para ser consertado, mas que a gente também está aprendendo a consertar, né? Então ela é a oficina do Cristo, né, a casa espírita, nesse sentido de que onde a gente não só é consertado, mas aprende também a consertar os nossos erros, a cuidar do nosso irmão em sofrimento, porque é para isso que a gente foi feito, né? A gente vai caminhar para essas três coisas, né, que é o amor, a justiça e a ciência aí, ciência como um saber. Então a gente tem que desenvolver esse amor, a gente tem que desenvolver essa justiça, né, e essa ciência, essa sabedoria. Então é necessário estudar. Eu sei que nem sempre é fácil, nem sempre às vezes a gente está cansado, né? Trabalhou demais no trabalho, trabalhou demais em casa, vai trabalhar em casa, no trabalho. Mas é importante o estudo. Porque às vezes a gente precisa ganhar repertório mesmo mental. Não necessariamente você vai precisar passar por um problema para entender que aquilo é um problema, sofrer tudo que aquele problema pode trazer. Quando a gente vem, estuda as obras espíritas, a gente entende e a gente já sabe, né? Porque ali está gravado na nossa consciência. Mas isso facilita. Às vezes isso dá um caminho para a gente agir, né? Você identifica que está obsidiado, você sabe o poder da prece, da oração, do evangelho no lar, como isso modifica o seu lar, a sua casa. Então, quando você vem para cá e estuda a importância disso, lê os benefícios disso, isso ajuda a agir. Quando você entende o poder de uma prece, você está numa situação difícil, você vai lá, faz a prece. Às vezes você faz a prece para aquele irmão que está agressivo com você. Às vezes você também é agressivo, mas depois você para e pensa, Senhor, né, faz uma prece, tenta pelo menos ali no plano espiritual começar já a agir
para tentar dissipar aquilo. E aí a gente vai vendo que muitas vezes esses caminhos vão se abrindo, conforme a gente vai evoluindo aqui, né? Nos nossos estudos, nosso pensamento. Às vezes de entender, fulano provavelmente está passando por um problema assim, isso pode estar relacionado com tal questão aqui, né, do espírito. Fora as questões psicológicas, a gente tem várias obras, né, que tratam dessa parte. A própria questão da saúde do corpo físico, como ela é grandemente afetada pela nossa mente e pelas nossas questões espirituais. Quando a gente tem essa consciência, a gente passa a ter um olhar diferenciado para isso. Não é simples, não é sempre fácil, né? Mas a gente passa a se esforçar um pouquinho mais, né? Eu brinco assim que às vezes a gente está lá com um hábito que a gente não tem, né? E aí você para e pensa, isso aí não é meu. Às vezes a gente está irritado de um jeito que não é normal estar irritado, ou que você não liga tanto para aquela situação, mas você está se irritando demais com aquela situação, com aquela pessoa. Aí você pode parar e pensar, será que eu estou sendo influenciado? É lógico que você está se irritando um pouquinho, você tem seu pezinho ali na culpa. Mas será que não tem alguma influência externa te influenciando? Então, esse aprendizado, essa consciência também é importante, né? E fora o desenvolvimento do amor, né? Então, a gente vir aqui, aprender a perdoar, trabalhando, aprender a perdoar o outro. Às vezes o outro fala uma coisa meio torta, para você se olha e fala, se fosse o meu antigo, ia arrumar uma encrenca aqui, mas eu vou falar direitinho. Aí você vai lá, fala, porque às vezes também é importante falar, você vai deixar a pessoa fazer qualquer coisa. Às vezes nem é bom nem pro outro fulano fazer qualquer coisa. Então a gente chega lá e fala, fulano, isso aqui não foi legal. Me senti assim. Aí depois você vai lá, né, você, outra parte, pensa, nossa, né, eu agi assim com fulano, machucou ele. Poderia ter feito de outra forma. Poderia ter falado. A gente também vem aqui para criar resistência, né? Às vezes o outro fala, você fala, deixa pra lá, não vou nem me estressar com isso, tá tudo certo. Estou trabalhando para Jesus. Aí você começa a fazer isso aqui, que é mais fácil, que você não quer sair como bruto. Depois você sai, faz em casa, faz no trabalho, vai melhorando. É fácil? Não é fácil, não. Eu falo aqui que eu falo as coisas aqui com a maior cara de pau do mundo. Porque umas coisas eu consigo, outras eu não consigo. Um momento a gente consegue, no outro não. Mas conforme a gente vai evoluindo aqui dentro, a gente vai percebendo aqui dentro, né, na verdade, do coração e da mente, a gente vai percebendo que as coisas, que é melhor agir no bem, né? Tem lá, né, no Boa Nova, Jesus fala que Bartolomeu fica, né, com essa dúvida, quando a gente entende tudo isso aqui que a gente tem que fazer. Bartolomeu fala, mas eu vou ter que ser, né, vou ter que sofrer todas essas exigências. E aí Jesus fala para ele, a verdade não exige, ela transforma. E a gente sabe disso. Todo mundo que chegou aqui está um pouco melhor do que já esteve. E aí, quando a gente olha, a gente pensa, quanta coisa não foi exigida, mas você transformou porque entendeu que é melhor se transformar, que é melhor deixar para lá, às vezes, uma briga, ou que você tenha que resolver uma situação, que você vai entrar com um outro pé, de um outro jeito, com outro coração naquilo. E às vezes a gente vai ter que viver comparando, né? Por um tempo. Às vezes a gente briga ali, aí depois a gente pensa, se eu tivesse feito do outro jeito, e a gente vai cada vez agindo mais acertado, né? Porque o Paulo até falava, né? Às vezes a gente faz o mal que não quer e não faz o bem que quer. Por hábito. Mas quando a gente percebe que o melhor jeito é o bem, naturalmente a gente vai correndo para ali. A gente vai correndo para o bem. Porque a gente percebe que é o melhor caminho, né? O jugo é suave, né? O fardo é leve. É mais leve com Jesus. Porque quando a gente faz do jeito que o mundo, né? O mundo, assim, quanto essas vantagens, a sensação de dar a satisfação para o outro, que às vezes nem é a melhor coisa ali, mas socialmente é perfeito e muito bem aceito. Depois, quando a gente sofre as consequências disso, né, a gente vê que agir daquela forma não era legal. A gente entende com o Centro Espírita que a encarnação é uma ótima oficina, né,
eu brinco porque assim, uma vez aconteceu comigo. Eu fazia assim, né, nessa encarnação, e depois eu vivi aquilo mesmo que eu fiz com outra pessoa. Eu falei, olha, que coisa horrível. E aí você para, pensa, sente e fala, nunca mais vou fazer isso. Sempre que eu puder não fazer isso, eu não vou fazer. Às vezes você tem a chance, eu olho e falo, não, que eu sei como é que é viver isso, que eu sei que se eu fizer eu vou voltar para sentar naquele banquinho, para aprender aquilo. Então a gente vai mudando, né? E só de entender o outro como irmão, né, já muda tudo, né? Quando você olha e fala, ele é meu irmão, né? Tipo, Deus fez a mim e a ele. Então a gente sabe que a gente pode nem se preocupar em estar fazendo com ele, mas às vezes, né, falar assim, ó, tô fazendo com o Filho de Deus também. Então já muda, né? Porque às vezes o fulano é muito difícil. Às vezes a gente também é. Às vezes o fulano também vai ter que dar uma olhada pra gente e vai falar, não vou fazer isso com ele, porque ele também é filho de Deus. Acontece demais. A gente sabe disso, né? Que certas atitudes são complexas. Então, só para terminar, vou ler bem rapidamente um trechinho aqui, só porque é importante para a gente lembrar que a gente está na oficina do Cristo, mas que isso também tem algumas responsabilidades, né? Que a gente está na oficina aprendendo e sendo consertado, mas nessa oficina de Jesus, né, nesse campo de trabalho dele, a gente tem que pensar nisso. É do livro Caminho, Verdade e Vida e está dito assim, que temos com Cristo? É a lição 144. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aí Marcos, capítulo 1, versículo 24. Nessa passagem. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem, dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. Que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então, obrigado a todos. Possamos ter um ótimo final de semana. Um ótimo mês, na verdade. Quer usar isso aqui mesmo? Então, estamos agradecendo a Guilherme pelo estudo da manhã de hoje. Que a paz desse instante nos envolva sempre, estejamos sempre comparecendo às instituições religiosas
para o aprendizado que é tão importante a todo momento. Tá? Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer as equipes, irmãos trabalhadores do bem, que estão conosco a todos os momentos, e que Jesus, nosso mestre, guia, governador do nosso planeta, nos ajude, nos incentive para continuarmos a nossa tarefa de aprendizado e da prática do bem na nossa jornada evolutiva em todos os dias da nossa existência. Envolvemos os nossos lares, nossos familiares, os irmãos que se encontram enfermos, que o Dr. Bezerra de Menezes, as equipes do bem, possa estar atuando em favor desses irmãos. Agradecemos aos amigos espirituais, irmãos de boa vontade. Agradecemos a Jesus pela paz deste momento, que possamos levar para os nossos lares o aprendizado da manhã e a paz que experimentamos neste momento. Agradecemos ao encerrar o nosso primeiro encontro da manhã. E assim seja. Vamos agora para o passe. Quem tiver bem, quiser se retirar, fica à vontade.